Bom dia, meus amigos, amigas. Hoje, sem ventilador aí, tá um pouquinho mais ameno. Tem dias que eu fico aqui e logo começa a molhar a camiseta. Aí, como eu não tenho ainda um split, né? Mas tudo bem, né? Glória a Deus. Como a gente vai tocar no tema justamente etapas, né? Etapas. Então são etapas e por enquanto estamos assim, mas eu senti assim, parece que me veio um flash, assim, um pensamento. Daqui uns dias começa a esfriar, daqui uns dias já não é mais água gelada de tererê, vai ser talvez um chimarrão, né? Blusãozinho, né? De repente um café quente. Se fosse na Rússia, talvez uma vodka, né? É. Também, hoje, hoje o tema vai ser etapas. Etapas. Porque eu falo Rússia? Porque há uma expectativa assim que paira, né? Se alguém já me segue há tempo e assistiu todos os meus vídeos, talvez de algum momento eu falei, né, que na época eu era para viajar para a Rússia, estudar lá, mas eu senti que eu não estava preparado, né? Eu não estava preparado e eu acabei desistindo, embora que é bom tu ir, não perca essa oportunidade, sabe essas conversas, né? Tu vai ganhar tudo de graça, avião e hospedagem, bababá. Mas eu senti uma inquietação, né? Algo assim que parece que. E desisti. Depois foi outro. O que ia viajar comigo ficou lá uma semana. Naquela época era mudança de sistema de governo, estava aquela transição, comunismo, sistema antigo, e aí já pessoas, né? A Rússia passou por transformações, né? Naquela época, por exemplo, os restaurantes, eles eram mal servidos, as pessoas não tinham interesse, era uma coisa assim meio. Era meio tradicional, sabe? Tu vai no restaurante comer sopa russa, um nojo. Restaurante é uma coisa assim, tipo um prato mais, né? Qualificado, talvez, né? Uma carne assada, grelhada, sei lá, né? Uma pizza, né? Vamos comer sopa. Eu falo assim, não tenho muito conhecimento, mas pelo que me contaram, né? E assim, funcionários mal preparados, assim, sem interesse. Então era isso aí que. E aí chegou o meu amigo, que nós ia viajar junto, ele foi, eu desisti, né? Ele chegou lá e serviram umas comidas para ele. Não. E ainda, sabe, naquele momento ali, assim, tipo assim, o que tu veio fazer aqui na Rússia, sabe? Um momento não estava legal. Hoje a Rússia, os restaurantes têm tudo que é tipo de altamente produzidos, né? Hoje, hoje a Rússia já foi o tempo das coisas, né? De qualquer jeito. Hoje eles têm acesso às tecnologias e tudo mais, enfim, tá. E, bom, aí como eu não fui aquela vez, né? Aí mais tarde meu irmão viajou para a Rússia. Surgiu uma oportunidade de bolsa lá, medicina, o valor era bom, na época o dólar e o real era um por um praticamente, bem no início aí do plano real, né? Mas meu irmão ficou lá uns 3 anos e pouco, eu acho, é por aí. E, e a gente acompanhou ó, todo esse tempo aí, lutas, né, batalhas, assim, no mundo espiritual, não foi fácil. E havia até a possibilidade do meu irmão, de repente,
sei lá, corria risco de vida. Eu pressenti coisa ruim, né? Pela conversa dele e tudo. E eu pedi a Deus, né? Olha, Senhor, se ele voltar normal, vivo e tudo, se tu proteger, quiser que eu um dia vá para a Rússia, então eu fiz o meu voto, né? E eu não posso esquecer. Né? Todo servo de Deus, até as pessoas que não têm muito conhecimento de igreja, de religião e tudo, eles sabem que a pessoa que fez um voto, né, voto, a pessoa pode dizer, ó, chega lá na frente do juiz, ó, eu vou fazer assim, né? Ou na frente do pastor, ó, eu vou faz um voto, né? Quando casa, tem vários tipos de voto que a pessoa faz, né? Muitas situações até diferentes, mas o voto para Deus é coisa séria, né? Então por isso que eu falei, né? Tomar vodka é toda uma nova realidade que eu não conheço. O meu irmão, sei lá, fala russo normal e se comunica bem. Para ele foi uma viagem normal, que ele só se deu bem, né? Mas eu sei que não foi tão normal assim, não. É. Mas vamos dizer assim, né, pessoal? Vamos entrar no tema, etapas. E eu estou falando justamente sobre isso, né? A gente precisa, né, nessa nossa caminhada e vencendo etapas, etapas, etapas. Então, de repente, tem um momento que tu não está preparado, tu não avança, espera o tempo certo, né? Vamos botar um sonzinho aqui, vamos botar um sonzinho, um fundo musical. Aí eu convido o pessoal a seguir eu tenho no YouTube aí, ó, bem fácil de localizar, pessoal. Avivamento Mundial Cristão. Olha aqui, ó. Avivamento Mundial Cristão. Facebook, Instagram. No Instagram tá aqui, ó. @Lashmal. Mas no Facebook temos Avivamento Mundial Cristão e no YouTube. Tá? Tem muito material. Quer dizer, relativamente, né? Eu acho que uma pessoa entre pegar e assistir uma coisa aí que talvez é uma possibilidade, né, de aprender alguma coisa, eu comparto, né, experiências, eu comparto muitas coisas, eu acho que pode edificar, né? Eu humildemente aí eu estou tentando edificar, né, pessoal? Não. Pela misericórdia de Deus, estou prosseguindo, né? Foi liberado acesso a 27 aulas gratuitas do curso de inglês Mairo Vergara, um dos melhores e mais completos. Vamos lá, pessoal. Esse fundo eu gosto. É suave, é agradável. Às vezes tem uma frequência de som assim, e parece que não assenta no ouvido, dói. Eu não sei se eu que sou assim meio chato, mas eu percebo, né? Ele tem uma frequência sonora assim que é gostoso, mas tem uma que parece que não é bom. Bom, pessoal, hoje eu mas pelo fato de que eu tenho a oportunidade de fazer a live, né? Então a gente traz algum assunto, mas não tinha muita coisa na minha mente, falar sobre a atualidade. Eu vou falar assim. Ontem, na live passada, eu falei sobre um incidente que aconteceu com um jogador, o nome dele Mike, não, o nome dele, vamos ver aqui. É uma pessoa, é um jovem, né?
jogador do Corinthians que morreu hoje. Vamos ver o que é isso. Pois é. Bom, então, pessoal, assim, ó, eu toquei nesse tema aqui, nesse assunto aqui, ó. É um jovem, né? Creio que parece que 20 anos, 19, 20 anos. Dimas Cândido de Oliveira Filho, né? Nascido 24 de fevereiro de 2005, vê? Chegou ao clube, papai, ele veio de João Pessoa, né? Então o que acontece? Esse rapazinho, esse jovem, na live passada eu fui assim até um pouco grosseiro. Eu me referi a ele assim, um piada de bosta, sabe? Então, quer dizer, foi um termo ruim, feio, que eu me arrependo de ter falado, mas de qualquer maneira eu estou aqui para corrigir, tá? Mas ele se envolveu num incidente com uma jovem, mais ou menos da idade dele, 19 anos, e a jovem perdeu a vida por vamos dizer, uma hemorragia, né? Então, relacionado a sexo, etc., não sabemos o que aconteceu, nada. Isso aí a consciência dele sabe, talvez pessoas vão saber, talvez a investigação vai saber, enfim, para mim aconteceu. Mas eu quero dizer o seguinte, pessoal, isso de certa forma me abalou um pouco, sabe? Pelo fato que eu passei uma experiência espiritual, forte, muito forte, e eu posso dizer assim que foi um pouco similar a essa experiência desse jovem. Ele, no caso, praticou um ato, ele se envolveu com uma jovem, a jovem perdeu a vida, etc. Bom, já perder a vida já diz tudo, né? E no meu caso, o que aconteceu? Foi uma luta espiritual, né? Em que estava em jogo a vida de uma jovem. E foi uma luta espiritual, assim, um plano espiritual, entende? Não teve contato físico, não teve nada, relação sexual, não teve nada. Mas eu vi, né? Eu vi um cenário, eu vi uma realidade espiritual terrível, né? E eu tive nessa batalha, nessa luta. Então, acabou que na minha experiência espiritual morreu também uma jovem. Ela chegou num ponto assim de tal que ela, não sei se ela propositadamente ou causalmente perdeu a vida, mas a verdade é que aconteceu isso, né? E foi uma batalha muito, muito pesada, sabe, pessoal? Eu cheguei a ponto de 2 vezes eu baixei o hospital. E na minha mente havia uma realidade e havia algo acontecendo, uma jovem que estava passando por um problema terrível e tudo mais. Eu penso em escrever talvez um livro contando essa experiência, mas às vezes eu me questiono, será que eu devo falar? Será que eu devo, né? Porque foi uma batalha espiritual, né? Assim, um pouco relacionado com uma artista aí, com uma pessoa conhecida chamada Xuxa, né? Aqui na minha cidade aconteceu essa batalha. Me consumiu tipo quase um ano. Foi uma luta grande que eu tive, né?
Mas por fim, Deus me deu vitória, né? E Deus me deu discernimento, assim me mostrou que não era a fantasia da minha cabeça, aconteceu no plano espiritual, né? Que foi uma batalha, que não foi uma fantasia, assim, né? Não foi uma viagem que eu tive, né? Então eu me coloco um pouco, eu posso dizer assim que esse rapazinho, né? Ele praticamente, ele vai ter uma cruz para carregar, né? Se ele fez isso, se ele fez aquilo, isso já nem importa. O que eu sei é o seguinte, que os demônios agiram e ele participou, e ele... Né? Porque o que acontece? Aquele jogador, o Bruno, o goleiro, né? Ele praticou coisas e tudo mais, e depois os espíritos, os demônios usaram, né? E usaram inclusive as mãos dele, o corpo dele, a mente dele, enfim, né? E depois eles se afastam. É assim que funciona. Então esse jovem chamado Dimas, né? A experiência dele foi real. Os demônios agiram e ele fez parte, né? Agora os demônios se afastam, o menino vai sofrer as consequências, vai sofrer a discriminação, talvez a carreira dele, com certeza vai ser abalada, já foi abalada, né? E o sofrimento da família, né? A sociedade também, né? A acusação daqui, dali, a família da jovem que perdeu a vida e tudo mais. Aí eu vejo assim, né? Eu tive uma experiência que foi espiritual. Deus me mostrou e eu vi, eu participei no sentido assim que eu sou um testemunha de tudo que aconteceu, né? Foram muitas coisas, né? Eu vi de perto uma realidade, né? Embora que meu corpo físico, na realidade não tive envolvimento, mas no plano espiritual eu lutei, eu batalhei, tentando salvar uma pessoa, tentando resgatar alguém. Então, o que acontece? Esse baque, essa experiência traumática, no caso, no futebol, lá com o time do Corinthians, né? Foi a materialização daquilo que eu já tinha vivido. Uma jovem perdeu a vida, como na minha experiência. Só que na minha experiência, essa jovem, ela um pouquinho antes dela partir, ela tinha aceitado Jesus. E tipo assim, ela foi salva, né? Eu espero que essa jovem que tenha partido também, né? E olha só, tudo se encaixa, né? Já havia um ambiente estranho aí nos bastidores do Corinthians, né? Jovens, jogadores se envolvendo com mulheres e algo assim que mostrava que não estava legal, né? A torcida mesmo se envolveu em algum momento ali, e teve esse jogador aqui do Rio Grande, aqui do Grêmio, que foi para lá, né? E se envolveu lá, e meio que foi um escândalo, vamos dizer, né? Na verdade surgiu ele assim, né? Surgiu a figura dele assim, mas tinha mais gente envolvida. Aí me veio no pensamento, naquela época eu fiz uma charge, inclusive, meio que brincando com essa coisa, né, do jogador lá se envolver com mulher e tudo, quer dizer, sabe, a gente questiona até que ponto a gente também não, sabe, não acaba, sei lá,
brincando com coisa séria, como se diz, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Isso aí, a gente tem que ter uma percepção um pouco diferente. Não é só acusar o jovem, botar toda a carga nas costas dele, né? Nós temos que saber que ele não teve força, ele foi envolvido no mundo espiritual, ele foi envolvido e de repente se manifestou de uma maneira lá. Então, eu quero dizer assim, pessoal, a oração, né? Temos que orar, temos que ter uma vida cristã em todas as atividades, no futebol, em todas as áreas, né? Porque os demônios estão aí, né? Mas antes de eu ver esse incidente, que eu acabei descobrindo através da internet, casualmente, né? Eu tinha feito uma publicação daquele menino jovem lá que fez o gol na decisão ali da copinha, né? O Kaique, né? E casualmente, né? Eu fiz uma charge do Kaique, né? Assim, valorizando a vitória, né? Inclusive o fato dele ter feito o gol, né? Que decidiu, um gol bonito. Então, existem bons testemunhos, existem jovens aí que estão surgindo, né? De maneira legal, saudável. E de qualquer maneira vamos ter que orar pelo Dimas, né? Pedir a Deus que faça a obra, que perdoa, que restaura, né? Porque acusar é muito fácil, né, pessoal? Na verdade, o plano do diabo é o seguinte, é destruir. A Bíblia fala claramente, matar, roubar e destruir, né? Então, para a direção aí do Corinthians, né? Saber disso, né? Buscar Deus, né? Saber que Deus é perdoador, sabe? Dar um apoio ao jovem, porque nem a gente aceita, na verdade. A nossa natureza, meu Deus, é condenar, é julgar, é punir, é jogar lá umas palavras negativas e tudo mais, né? Mas o jovem veio lá de João Pessoa, Paraíba, né? Inocente, bobinho, chegou na capital aí, começou, né? Se envolve daqui, dali, quando vê, entra vamos dizer, entrou numa bucha, como se diz. E por trás o que tem? Demônios. Demônios. Então, para vencer eles é espiritualmente mesmo, não adianta, né? Não adianta, né? Temos que orar né? E que o esporte, né, não seja manchado, né? Aconteceu. Mas tem uma geração nova vindo aí, no caso o Kaique e tantos outros. E vamos esperar, né, pessoal? Certo? Então tá. É isso aí, né? É isso aí. Nós sabemos que muitas vezes aconteceu e talvez vai acontecer, né? Porque o jogador de futebol é visado, né? No mundo espiritual, né? E a pessoa manter a prudência, né? A pessoa ter uma conduta correta, equilibrada, sabe? Tem que se esforçar, porque as tentações estão aí, né? O jogador de futebol ganha bem, assediado, mulheres, etc, né? Aqueles pratos que o Satanás mesmo, vou botar um nome certo, né? O Satanás manda, talvez não vai ele pessoalmente, mas vai o servo dele lá, o demôniozinho XYZ, né? E chega lá e pá, aparentemente tudo bem, mas é prato,
as ofertas do maligno, né? Então eu digo assim, ó, quer ser um jogador de futebol? Amém? Vai batalhar, vai lutar, vai se esforçar, tem talento, tem qualidades técnicas, e, enfim, mas não esqueça a parte espiritual. Cresça em todas as áreas. A área espiritual é muito importante, certo? Tu não precisa sair dizendo para todo mundo aí, falando de Deus, coisa errada, não, mas a tua experiência pessoal tem que ser bem alicerçada, né? Certo? Então, assim, pessoal, o que nós estávamos pensando em falar? Etapas, né? A vida, na verdade, são etapas. No caso, a etapa hoje, para mim, estou fazendo os vídeos, as lives, né? Mas antes disso, eu passei por muitas etapas. Muitas. Olha, se eu parar para pensar e demorar um pouquinho, eu sou capaz até de escrever as etapas, definir as etapas. Teve a etapa que eu... Bom, não sei se cabe eu falar, mas vamos fazer um pouquinho, discorrer um pouco. A etapa até chegar na faculdade foi uma etapa, né? Nascer aqui na minha cidade, crescer ali na Hector Beltrame, na época se chamava, o nome da rua era Cerro Azul. É um cerrinho assim, uma subidinha assim, não é tão acentuada. A gente sobe rapidinho, né, a pé, mas é uma subidinha. Daí chega num lugar um pouco mais plano, era onde a rua da minha escola. Então eu nasci nessa rua, e eu lembro que na escola eu chegava assim, eu sempre chegava atrasado, né? Tinha alunos que chegavam 10, 20 minutos antes, e aí passava um tempo lá conversando no pátio, né, até começar a aula, né? E eu chegava sempre, parece que havia assim eu queria economizar o tempo, né? Então faltava 20 para 7h30, vamos dizer, né? Tipo 7h10, e eu na cama, né? E eu queria prolongar o sono o máximo que eu pudesse, né? Aí quando eu chegava lá 5 para 7h30, vamos dizer, 7h25, aí eu me levantava e corria, e pá, e botava roupa, e pá, e saía meio correndo. Daí chegava lá, isso era muito recorrente, né, o que eu fazia. E eu chegava na escola, e a escola cheia de disciplina, né, e tal. Escola, assim, vamos dizer, montada, assim, por um grupo étnico alemão, né. Então toda ela bem disciplinada. Aí eu tinha que passar pelo diretor lá, levar uma bronquinha, né? Mas é isso aí. Então até que eu cheguei na fase de escolher a minha profissão, qual curso eu ia fazer, né, na faculdade. Isso eu digo que foi uma etapa, muitas subetapas, muitas. Mas eu diria assim que ali foi uma divisão, né? Santa Rosa, depois Santa Maria. E aí depois veio etapas. Veio a etapa, por exemplo, que eu estava em Porto Alegre, eu não consegui emprego, não estava legal, tinha que voltar, minha família precisando da minha ajuda. Eu voltei, primeira vez que eu voltei, depois que eu fui fazer estágio em Porto Alegre, eu voltei porque eu sentia assim que meu pai precisava da minha presença, né? E aí eu voltei. Então, quer dizer, a gente também, na vida da gente, a gente não é só a gente, né? Não é só a prioridade, eu quero as minhas coisas, não. A gente tem que ter uma etapa que a gente divide, né? Vai cuidar, vai ajudar o pai, a mãe. Não é aquela coisa assim, pensar só em si. Tem gente que
ele se desliga da família. Tem muitas pessoas assim que, quando vê, sai de casa e se desligou da família. Aí ele vai pensar lá na namorada dele, no filho dele, no casamento dele, no comprar a casa dele. Uma coisa assim que na minha vida não foi bem assim. Na minha vida teve um tempo assim que eu tentei, né? Fiz um pouco, mas eu pensei, pá, mas eu sentia que a minha família precisava da minha presença, da minha ajuda. Aí eu voltei. Então, de certa forma, sei lá, para mim, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui na minha cidade, mas eu estou cuidando da minha mãe. Eu não me vejo em outro lugar assim. Como é que eu vou me afastar da minha mãe agora que ela precisa tanto, né? Deixar aí que botar num asilo, né? Ou de repente pegar uma empregada aí, pagar um salário para cuidar da minha mãe. Quer dizer, além da questão financeira também, né? Eu estando aqui, eu tenho economia, eu tenho casa, eu tenho moradia, eu tenho alimentação que eu comparto com a minha família, com a minha mãe. É todo um, né? Então, as contingências, né, da minha vida, no caso, faziam permanecer aqui. São etapas. Vai chegar a etapa, de repente, de eu ter que sair, quem sabe, fazer a obra em outro país, não sei, né? De repente, tantas possibilidades, né? Então, mas é interessante que se a pessoa não cumpre aquela etapa, é meio complicado, né? Assim, tu começar algo novo, deixar para trás coisas incompletas, né? Eu acho que não é legal, não funciona, né? Então, eu vejo assim a etapa que eu estou vivendo hoje, né? Eu vou ter que cumprir para começar outra, né? Mas o importante é que nesse processo, né, que a gente vai avançando e tudo, ao nosso redor também vai encaixando outras coisas, né? O meu irmão, por exemplo, ele está numa situação assim mais estável. Ele tem uma peça onde ele trabalha, ele não paga aluguel, a freguesia dele, sabe, ele está sendo bem recebido, ele tá prosperando assim lentamente e tá. Então eu vejo assim que tem muitas coisas, né, que a gente vai agregando, né? Agora é isso aí. As etapas da vida, né? Temos que vencer etapas, né? Não queimar etapas. Tem gente que parece que existe um termo assim que falam queimar etapas. Não convém. Vai chegar a hora que tu, de repente, vai ter que voltar lá atrás, né? Completar aquilo que faltou, né? Agora me veio no pensamento assim, eu estou publicando aqui na internet, estou fazendo chat, estou usando as ferramentas da internet, mas um tempinho atrás, não faz muito, eu não sabia. Eu via falar muito do Photoshop, eu entendia bem de CorelDRAW era fera. Entendo, acho que sou bom, mas eu não sabia nada de Photoshop. E o que acontece? Eu me senti assim meio eu pensei assim, pá, mas Deus gerou em mim uma inquietação, né? Aprender. E eu pensei, pá, mas e a gente nota que às vezes as pessoas não são muito interessadas em compartilhar conhecimento, né? Não. O normal é a pessoa assim, olha, eu sei, mas tu te vira, né? E aí eu fui na biblioteca da FEMA aqui na cidade,
Machado de Assis, e tinha um livro Photoshop, Photoshop. Aí eu peguei o livro, né? A gente pode usar, passar uns dias com o livro, depois devolve, né? E eu li, e aí eu peguei mais ou menos eu peguei assim, como se diz o princípio do Photoshop, que é as camadas, a eliminação, é isso e aquilo. Eu peguei a basezinha, né? E aí quando veio eu comecei a trabalhar com Photoshop, né? E fui aprendendo e volta e meia surgiu uma novidade e tal, né? E eu com um computadorzinho barato que eu comprei, né? Na época era aqueles computador que o governo meio que facilitou a compra, sabe? Não era um computador muito potente, mas bom. E ali eu fui aprendendo, então aí eu hoje me dou conta que Deus queria que eu aprendesse. Deus me levou, o Espírito Santo me levou lá pegar o livro, eu estudar, sabe? Eu peguei a essência lá, o princípio do Photoshop. Hoje o Photoshop é básico, é fundamental no meu trabalho. Eu faço capa para as lives, eu faço charge, eu resolvo problemas e muita coisa, Photoshop. Eu praticamente o CorelDRAW nem tenho instalado. E quando instalei ali já surgiu, né? Tem que comprar o original e isso mais aquilo, e não deu certo. E tentei umas 2, 3 vezes instalar, não dá certo. Sei lá, daqui uns dias, quem sabe Deus me abençoa lá, vai me sobrar uns 1.000 e pouco, 2.000 e comprar o CorelDRAW original aí, programa, né? Que me faz falta também. Mas o que acontece, né, pessoal? São as etapas. Se eu não pegasse aquele livrinho lá, como é que eu ia fazer hoje? Como é que eu ia estar aqui trabalhando? Eu fiz charge aí, tem um monte de charge que eu publiquei em função de que eu fiz. Eu estudei o livrinho lá. Não veio uma pessoa aqui, um professor me ensinar, foi a porta que Deus abriu, né? Entendeu, pessoal? Então, se tu não vence, se tu não passa, sabe? São fases. Eu primeiro tinha que aprender o Photoshop para chegar onde eu estou agora. Agora Deus quer me levar mais lá para aquele lugar ou para o outro, e eu vou ter que aprender tal coisa para chegar lá. Isso tudo vem natural do Espírito Santo que nos prepara. Entendeu, pessoal? Outra coisa, em todas as áreas, no namoro, casamento, etapas, né? Para uma pessoa se unir a mim, sei lá, tem que ter uma maturidade, tem que ter um nível moral, espiritual compatível, né? Como é que eu vou me unir com uma pessoa que está lá, está tateando assim nas paredes, não sabe nem para onde vai? Tem que ser uma pessoa com uma estrutura. São etapas, essa pessoa vai ter que ter sido provado, passado em provas, etc, para chegar, né? Aí tem gente que pensa assim, não, é só sair fim de semana e olhar para uma guria né? E quando vê, já está namorando, casando. Não é. Não é assim. Sabe? É por isso que a sociedade está aí em decadência e problemas de todo tipo, porque, sabe, falta maturidade, né? Olha o exemplo da Tabata Amaral, né? Essa jovem deputada federal, né? Ela teve uma fase, ela no início, pela história que eu conheço, assim, ela era uma jovem muito ativa, ela gostava muito de matemática e tudo mais, aí ela
Ela teve, eu acho, uma bolsa, que ela ganhou uma bolsa nos Estados Unidos, ela viajou, aprendeu, expandiu a mente, evidentemente, cresceu, né? Voltou para o Brasil e ela é uma pessoa assim, muito idealista, eu acho, assim, uma pessoa... E acabou se elegendo deputado federal, pelo PDT, inclusive, né? O PDT tem um lado, assim, que ele ajuda as pessoas a dar o primeiro passo, né? Aí depois tem muitos que entraram na política pelo PDT, depois trocaram de partido e tudo mais, mas essa questão até eu não vou julgar que algo negativo, não. A pessoa, se ela não está bem satisfeita, ou o partido não está dando uma base, sei lá, oferecendo, né, vamos dizer, um abrigo seguro, agradável, ela vai procurar outro partido. E a gente sabe que o PDT é pessoas mais de idade, que de esquema antigão, talvez, né, se não for do jeito como eles querem, enfim. E a Tabata é jovem, tudo, né? Eu penso assim que o PDT tinha que se modernizar, tinha que ter mais, sei lá, não perder, né, esse patrimônio de talento, né? Então, mas a Tabata saiu tudo bem, foi pro... E agora a etapa dela qual é? Concorrer a governadora do estado. E é um nome forte. É um nome forte. Entende? Mas são etapas. Etapas. Né? E nós podemos citar muitos exemplos, né? Pessoas que... Mas tu tem que ir vencendo etapas. Não pode passar para outra etapa se aqui tu aí não resolveu o problema, tá? Né? Não adianta, aí não... Né? Na minha vida pessoal também, no caso mais íntima, eu como cristão, né, eu também passei por muitas etapas, né? A perda do meu pai, me abalei, voltei a fumar. E eu não fumava 2 cigarros por dia, eu fumava quase 3 carteiras por dia, pensa bem. Aí quando vê, chegou um ponto assim e Deus me deu vitória. Um servo de Deus orou por mim, tudo mais não vou falar, mas vencia o vício. Como é que eu ia estar aqui falando de Deus, de Jesus aqui fumando, né? Não ia funcionar. Eu tinha que passar, Deus me passou por outra fase, né? Dentro da igreja, lógico, a gente já ficou mais, né? Mas uma coisa eu digo, né, pessoal, mesmo fumando eu congregava. Eu estava indo na igreja, né? Então, quer dizer, a perseverança, né? Isso aí é importante. Mas tu tá fumando, o que adianta ir na igreja? Não adianta, vai. Né? Embora que tenha igrejas aí que vão dizer, não. Aqui nós não aceitamos gente que fuma, né? Existe esse tipo de... Né? Claro que o pessoal sabe, eu não ia fumar na igreja, nem na frente da igreja, mas eu chegava na igreja, tinha cheiro de cigarro, né? Hálito de cigarro, roupa fedendo. Mas o meu pastor me recebeu. E eu tenho muita estima por ele, por essa igreja, né? Porque é o exemplo de Cristo, né? Abraçou, né? Entendeu? Me acolheu. E hoje eles compartilham das minhas bênçãos também. Agora o pastor, a esposa do pastor, está esperando mais um menino. Já tinha um menino, agora está esperando mais um. É a bênção. A igrejinha não é muito grande, mas é uma igreja abençoada. Né? Aí tem as marcas de Cristo, né? O amor, o acolhimento, né? Então, né? Porque não é fantasia, não é... hoje eu acordei legal e... que boa minha igreja. Não, é um fato. É uma realidade.
Tu pode pensar assim, vai orar pela tua igreja e tu buscar argumentos, né, para justificar, Deus abençoar isso, aquilo. Mas no meu caso, é um fato real, né? Eu não estou nem, sabe? Não é simpatia, não tenho simpatia pela minha igreja, não. É uma realidade, eles me acolheram, me cuidaram, me trataram, né? E é um exemplo para todas as igrejas, né? Certo? Aí eu passei e venci o cigarro, que Deus me libertou. E aí veio outra etapa, agora eu estou aí, testemunhando, falando de Deus e tudo. Porque Deus me chamou, né? Teve a etapa que eu comprei esse computador, né? Porque na época eu não tinha muito dinheiro, quando surgiu uma portinha ali, eu comprei, uma bênção, né? Então me estruturei. Tá, pessoal, chega. Eu acho que já tá bom assim, né? Vamos vencendo as nossas etapas, né? Com perseverança, com não afobado, né? Esperar, confiar, né? E Deus vai, à medida que nós vamos avançando, Deus vai nos dando ferramentas, vai nos capacitando, né? Então, não estamos parados no tempo, né? Eu não vou dizer assim que não vai haver outros candidatos fortes lá, né? Em São Paulo, no caso, mas eu vejo assim a Tabata como uma pessoa que, sei lá, ela pode ser uma boa, né, administradora, uma boa prefeita, né? Não vou dizer assim, ó, vote nela, mas é a etapa da vida dela, não. Ela se propôs a concorrer, amém, né? Aqui no Sul nós tivemos mulheres no governo, né? A Ieda Cruzes foi uma boa governadora, né? Quando se falava, né, na época que nem se falava muito em racismo e coisa arada, né? Essa nova consciência assim contra a discriminação racial e tudo mais, aqui no Sul, né, os alemão, italiano, russo aí elegeram Colares, né? O pessoal diz assim, mas lá no Sul são meio preconceituosos porque são brancos. Nós aqui fomos os pioneiros. O PDT elegeu o Colares. Na época eu era do PDT, eu fiz campanha pelo Colares, né? Nós fizemos umas pichação na entrada da cidade e tal. E aí, né? Aí depois surgiu os movimentos, não sei o que, papapá, e os grupos, e as ONG, né? Se acordaram, não. Mas nós já desbravamos essa terra. Entendeu? O Colares aí, né? O jeitão dele aí. Então, sabe? Às vezes eles querem inventar uma coisa que já foi inventada há muito tempo. Só muda o rótulo, assim, parece que é novidade, mas não é. Já existiu, já foi inventada, né, há muito tempo. Né, pessoal? Vamos encerrar. Que o Espírito Santo esclareça, ajude, oriente, né? Te dê força, não desanimar, né? Certo? Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.